Certo. Agora estamos no grupo. Boa noite. Tá toda a gente lá no meu perfil pessoal já estão me vendo, mas no grupo estão vendo agora. Gente, boa noite. Obrigada por estar assistindo aqui mais uma segundona de saúde mental, tá? Hoje a gente trouxe de convidada a Mariana Viegas, que é a outra psicóloga que é da administração do MUCB e que iria fazer a moderação aqui com a gente. Adoeceu, ela está dodóia e não pôde participar hoje com a gente. Então, estou eu, Liliane Abreu, que é administradora do grupo, professora, arteterapeuta, design, estudante de psicologia, e a gente trouxe aqui hoje uma convidada que também foi minha professora, orgulhosamente, da Unip, a professora Andréa Ciomara, que também é psicóloga. E aí ela vai falar um pouquinho da gente sobre feminismo e resistência, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você antes de começar. Aliás, deixa eu só falar uma coisa antes, né, de você poder se apresentar mesmo. Gente, a gente está precisando muito de psicólogas formadas e de assistentes sociais que queiram palestrar para a gente. A partir de agora, as aulas vão começar, então, assim, tem algumas que são professoras, outras são alunas como eu, então a gente não vai poder nem fazer ao vivo, como a gente está fazendo às segundas-feiras à noite. Então, a gente quer continuar fazendo essas lives, mas aí a gente faz gravada, a gente combina com a pessoa, a hora que ela quiser, a hora que ela puder, mas o importante é que apareçam profissionais para poderem falar, para ajudar a gente aqui com as temáticas, para ajudar a mulherada a crescer mais e ficar legal. Andréia, a palavra é tua agora. Pode se apresentar devidamente, apesar da minha prévia, e palestrar para a gente. Obrigada, Lili. Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigada pelo convite, Lili. Meu nome é Andréa, né? A Lili já falou, eu sou psicóloga. A minha especialização é em psicologia social da arte. Eu trabalho como professora universitária, né, na Unip, fui professora da Lili, sou psicoterapeuta e tenho uma trajetória de trabalho nos movimentos sociais, estudo movimentos, né, sociais, empoderamento feminino, emancipação através da geração de renda do trabalho, e aí estou aqui para falar um pouquinho, né, com vocês sobre feminismo e resistência. E eu vou falando, Lili, ou você vai fazendo perguntas? Não, a gente vai fazendo assim, você vai falando, que a gente já tinha falado, você pode falar em 50 minutos se você quiser. Né? Tá bom. Se você não quiser dar continuidade direta, a gente pode bater um papo, a gente vai fazendo uma troca, aí você volta a falar de novo. Eu vou vendo aqui, vou checando se tem alguma pergunta. Geralmente elas não fazem pergunta, mas se tiver alguma, vocês podem fazer, tá, meninas? E aí, se tiver alguma, a gente depois dá um jeito de responder, tá? Mas você pode falar à vontade, igual você fazia lá na sala de aula e manda bola. Justo. Bom, a gente pensou, né, a Lili me falou que era um grupo de mulheres, né, e aí eu pensei num tema importante para nós, que é a questão da resistência, né. Nós mulheres somos em maior número na área de saúde, né, então as mulheres estão diretamente na linha de frente do cuidado das pessoas nessa pandemia, são as mulheres também maioria na área da educação. Então, também temos uma responsabilidade grande, né, nesse campo da conscientização das pessoas sobre o autocuidado, sobre a responsabilidade. E, ao mesmo tempo, nós vivemos, né, não só uma crise sanitária, mas nós vivemos também uma série de crises, né, crises de valores, uma crise política, né, uma falta de um direcionamento político de orientação de acordo, né, com as orientações da ciência, de acordo com protocolos, né, que coloquem em segurança a nossa vida. Então, a resistência, né, pensar o feminino, o feminismo e a resistência é uma forma de garantir a nossa saúde, de garantir a nossa luta e, ao mesmo tempo,
da gente articular coletivos que a gente possa cuidar umas das outras, que a gente possa pensar estratégias de cuidado, de amparo, umas com as outras, né? Uma rede de cuidados. Então, o que nós vemos hoje, né, em saúde mental? Os dados apontam, né, os estudos que foram realizados durante outras epidemias da história, né, porque no Brasil a gente está vivendo essa pandemia agora com essa gravidade, mas outros países já passaram por situações como, por exemplo, surtos de ebola, de cólera. Então, os estudos apontam que diante de uma situação como essa que nós temos vivido, entre 1/3 a metade da população tenderá a apresentar algum tipo de agravo em saúde mental. Então, assim, é um contingente muito expressivo de pessoas que, diante de uma situação de crise, como um desastre natural ou uma epidemia, que acabam adoecendo. Então, nós temos aí uma série de reações anormais, né, aliás, reações normais para situações anormais. Então, a gente tem um aumento dos quadros de ansiedade, um aumento dos quadros de depressão, mudanças na rotina de sono, de alimentação, uma sensação de desamparo, uma situação de desesperança. Então, são reações normais para uma situação que não é normal, para uma situação anormal. E o que é possível, né, que a gente faça para que essas reações não progridam para um transtorno mental, para um agravo, né? Então, é importante a gente estabelecer estratégias de autocuidado, de apoio mútuo, que a gente se fortaleça, né, nos nossos vínculos socioafetivos. Então, dentro de estratégias de saúde mental, né, a gente sempre reforça o distanciamento. Ele é físico, ele não deve ser um distanciamento socioemocional, né? Pelo contrário, este é um momento mais ainda importante da gente recorrer à nossa rede de contatos, da gente recorrer às pessoas com quem a gente tem afinidade, com quem a gente tem confiança, para a gente compartilhar esses momentos de vida. E a gente pensando em nós, né, mulheres aí, que muitas vezes, né, os dados também indicam que para as mulheres há ainda, né, infelizmente, uma sobrecarga com os trabalhos, né, domésticos. E não que, vejam só, né, deixa eu colocar de uma forma, o trabalho doméstico, ele não deve ser visto, e nem é essa a minha intenção, colocar aqui como se fosse uma carga ou um peso, mas no sentido de quando este trabalho doméstico ele é compartilhado entre os membros da família, há entre esses membros, né, um apoio, e a mulher consegue ter um tempo maior também para um autocuidado. O que mostram, infelizmente, os dados é que ainda em alguns lares, não em todos, mas em alguns lares, essas tarefas não são distribuídas de forma equitativa. Então, a gente ainda tem recaindo sobre as mulheres uma tarefa adicional, e que nesse tempo de pandemia, pelo menos no começo, né, da pandemia, não sei se vocês vivenciaram isso também, houve uma cobrança maior ainda de produtividade, né? As pessoas começaram a lançar discursos como: aproveite a oportunidade, forme-se, faça cursos, ressignifique, a gente vai sair melhor disso do que entramos. Então, além da gente lidar com uma situação de crise, com uma reestruturação da rotina, ainda tivemos que lidar com uma cobrança, né, uma cobrança alta de produtividade, de você estar ressignificando isso tudo, quando a gente ainda está no meio, né, na verdade, de um entendimento de toda essa situação. Então, é a gente pensar, né, quais estratégias eu posso desenvolver, quais estratégias dentro da minha rotina possíveis eu posso ter para cuidar da minha saúde mental, né, e para cuidar
de mim e das pessoas que me são caras, das pessoas que me são ali queridas, né? Então, dentro, né, aí dessa rotina, quais atividades, né, eu posso realizar que me façam bem, sem uma cobrança, sem que essa rotina se torne uma cobrança de produtividade, uma cobrança de estar tudo bem, porque é uma situação anormal, né? E a gente teve que aí uma reorganização muito grande da nossa rotina, né? A retirada dos contatos sociais que antes eram mais comuns na própria universidade, né, Lili? A gente, na universidade, a gente não vai só para estudar, né? A gente vai também para estudar, né? Mas a gente vai em encontros amigos, a gente tem uma troca social com os amigos, uma conversa, isso tudo é fundamental para a saúde mental das pessoas, né? Quando a gente tem o apoio, né? Ali você vai num restaurante, você conversa ali com o garçom, você troca uma palavra ali com o atendente. Esses encontros sociais, eles são muito importantes para a manutenção da nossa saúde mental. Então, o isolamento domiciliar, ele acaba recaindo sobre os próprios membros da família essa centralização da vida social, e isso pode ser um fator, né, de aumento do estresse, né, que é aquela convivência mais tempo, né, contínua, sem esses outros momentos sociais dos quais a gente também contava antes, né, para compor aí a nossa rede de relações. Então é importante, né, a gente lembrar que é um momento anormal, e muitas vezes as reações que a gente tem de irritabilidade, de mudança no padrão alimentar, mudança no padrão de exercícios, essas são reações normais, esperadas para momentos anormais. E pensando na gente, né, pensando em nós, mulheres, e na nossa luta, né, o feminismo é uma luta, né, é uma militância, né, pelos nossos direitos, é uma militância pelo respeito à vida. O que a gente pode pensar, né, enquanto mulheres, que podem dar suporte aí a outras mulheres, né, nessa luta? Então, eu tenho acompanhado algumas campanhas, né, que têm aí sendo articuladas para proteger, por exemplo, as mulheres da violência doméstica. Infelizmente, né, houve um aumento, né, no número de denúncias de violência doméstica, mas porque há o contato mais próximo, né, muitas vezes aí destas famílias, né, e uma desarticulação de uma rede de apoio. E ao contrário, né, a gente teve uma diminuição no número de denúncias de violência contra crianças, né, e isso é muito preocupante, não porque essas violências diminuíram, mas porque a rede de apoio dessas crianças, né, que muitas vezes é a professora, aquele trabalhador que, por exemplo, trabalha no núcleo, né, ali social, numa organização social que presta serviços para a criança, às vezes esse profissional é o articulador dos direitos dessa criança, e essa criança ficando em casa, muitas vezes ela está exposta, né, ali junto com a pessoa que a violenta, e sem essa figura de referência. Então é importante, né, que a gente reforce entre nós, né, entre o nosso grupo de mulheres, a importância do cuidado com as crianças, com as adolescentes, com os jovens, né? Muitas vezes a gente pode se descuidar nesse cuidado aí, e a criança, poucas crianças, né, aí ainda estão sendo conscientizadas, ou têm coragem, porque as manipulações são muito grandes, né, de denunciar aí o seu agressor por conta própria. Então, pensar a nossa rede, né, pensando a nossa luta por direitos, né, pensando a nossa luta por igualdade, é a gente pensar aí estratégias do nosso coletivo que a gente possa chegar a mais pessoas, né, continuar os nossos encontros agora mesmo que virtuais, né, mas para que as pessoas não fiquem desassistidas a situações
de desrespeito dos seus direitos, né? Então, é importante a gente pensar o feminismo. Na verdade, eu gosto de falar feminismos, né? Da mesma forma que a gente fala psicologias, porque as lutas são muitas, né? Há mulheres que lutam pela sua emancipação financeira, há mulheres que lutam pela sua própria vida, né? Pela sobrevivência. Então, as lutas dentro do movimento feminista também são lutas diferentes, né? No entanto que dentro do próprio movimento feminista, a gente tem, por exemplo, a importância e a significância do feminismo negro, né? E dessas mulheres denunciarem situações históricas, né? E de violências estruturais que são vividas aí por mulheres negras. Então, a gente articular formas de estar juntas, de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para que as informações cheguem nas pessoas, para que elas desenvolvam estratégias de cuidado consigo e com as crianças e com os adolescentes que estão ali sob seu cuidado, para que a gente não se sinta, né, ali em desamparo ou em solidão, num momento onde é tão importante saber que existem redes de cuidado, mesmo que não necessariamente presenciais. É tão bom te ouvir de novo. Você falou tudo. Falou. Realmente existem vários... a gente estava até discutindo isso entre as administradoras do grupo esses dias. Existem vários feminismos dentro do feminismo. E até o feminismo, como a gente tem visto, não está abraçando, por exemplo, o movimento negro e nem o movimento dos LGBTs. A gente tem detectado muito isso. Está havendo um racha. Então, que tipo de feminismo é esse? São vários feminismos dentro de um, né? Então só que assim, a gente abraça tudo junto, não dá para separar, né? São células diferentes. Esse é um desafio, Lili. Ao mesmo tempo, e eu vou problematizar essa questão um pouco, né? Lá no Instagram, a Lili é testemunha, né? Eu sou uma pessoa muito nova tecnologicamente falando, né? Eu fui uma resistente à tecnologia por muito tempo. Na verdade, eu comprei um aparelho celular em 2016. Meio que na onda, né? Minha chefe querida, né? Uma grande profissional, uma grande mulher, chegou para mim claramente e falou assim: Andréa, não tem como não ter o WhatsApp, né? Com aquele jeito dela, né, assim, ótimo, né? A Cláudia, né, minha chefe, André, sem o WhatsApp não dá. Sem o WhatsApp não dá, né, e foi um toque maravilhoso, porque realmente eu percebi que a tecnologia, ela é um instrumento, né, a maneira como a gente vai usar essa tecnologia é o nosso comportamento com ela, né, a tecnologia não está contra nós, né, nós é que nos colocamos algumas vezes contra nós, da forma como usamos essa tecnologia. Então, eu tenho seguido, né, eu sigo, na verdade, algumas feministas radicais no Instagram, né, que agora eu tenho um canal no Instagram, né, e a luta, né, dessas mulheres, quando elas falam de mulheres, elas estão falando não de mulheres trans, elas estão falando de mulheres que nasceram mulheres, que menstruam, né. Inicialmente, quando eu vi essas lutas, esses posicionamentos, eu fiquei ali, eu dei um passo para trás, né? Porque uma das bandeiras da psicologia, né, é a inclusão de todas as mulheres, né? Sejam elas mulheres trans, sejam elas, né, mulheres cis, sejam, né, enfim, né, mulheres. Mas eu comecei a entender que nenhum movimento, ele é único, né? Então, existem diferentes bandeiras de luta, assim como existem diferentes experiências de vida. Não há uma bandeira única para nenhum movimento. Eu não sei se você se lembra, quando a gente teve, né, sempre na história, por exemplo, numa manifestação, né, quando a gente vai manifestar-se,
ali a gente quer lutar, por exemplo, pelo direito de uma presidenta legitimamente, né, eleita, permanecer no seu cargo, né? Então, a gente vai lá e faz uma manifestação para mostrar que a gente não aceita um golpe, por exemplo. Dentro dessa manifestação, há pessoas, né, ali que não necessariamente estarão com o mesmo intuito. Essa ideia, né, que a gente tem dessa pureza ou dessa única bandeira de luta, ela é mais ideia do que ideológica, né? É ideológica. Ela é ideológica, ela é ideológica. Porque na verdade a gente não tem como realmente se desfazer, porque cada grupo vai ter uma necessidade ímpar dela, né? Muito subjetiva. O problema é quando a gente vê dentro do grupão as pessoas querendo excluir esses microcosmos, né? Isso causa um certo incômodo, isso causa, aliás, muito incômodo. Então, a gente partir para a conscientização desses outros grupos que estão querendo excluir esses microgrupos é uma batalha que a gente está agora todo dia, e foi o que a gente começou a identificar aqui dentro do MOOC. Então, não adianta a gente no princípio, e os membros que estão aqui dentro, eles sabem disso. Quando vocês identificarem racistas, por favor, denunciem, né? Comentários racistas, comentários homofóbicos, comentários discriminatórios, seja lá de que nível for. Então, a gente pega, analisa, né? E, inicialmente, a gente sai excluindo todo mundo. Nós chegamos a uma conclusão que não era esse caminho. Porque as que são infiltradas, as bolsonaristas que estão aqui para criar horror, quando elas saltam assim, quando a gente escreve alguma coisa, que elas, não sei o que, a gente, vai embora, fia. Agora, as membras, né, os membros que estão aqui e que lutam por uma condução que todos estão lutando pela mesma coisa, a gente fica chocado. Então, o que a gente chegou à conclusão? Não, a gente não vai excluir. A não ser que seja assim, um caso muito grave e a gente explique para a pessoa e a pessoa continue os ataques. Mas a gente mudou. Porque não adianta a gente tirar a pessoa, porque ela vai sair sem entender a coisa. Por que ela está sendo excluída? E ela não vai mudar o pensamento. E ela vai continuar repetindo a mesma coisa que os agressores que ela está lutando contra. Então, nós partimos pelo princípio de, não, a gente tem que reeducar. A gente tem paciência, às vezes todo mundo quebra o pau aqui dentro, mas a gente entendeu que não adianta excluir essas que são mais grosseiras com o pensamento. A gente tem que realmente fazer um processo de reeducação. E quando elas são reeducadas, nós também nos reeducamos. Porque a gente começa a ficar autocrítico. A gente fica parando para pensar assim, eu era assim? Oi? Ou assim, eu repito esse mesmo discurso, mas de outra forma, com outra coisa? Então a gente vai crescendo. Então, você falou fundamental. Veja, é tão interessante, né? Quando a gente estuda grupos, a gente vai entender que o grupo ele tem um movimento, né? Ele tem uma dinâmica. O grupo nunca está pronto. E quando um grupo vai crescendo, quanto mais pessoas participam de um grupo, mais visões, mais experiências de vida, mais contribuições a gente tem esse grupo. O que, ao mesmo tempo, enriquece esse grupo, porque a gente tem a diversidade presente nesse grupo, mas, ao mesmo tempo, também é potencialmente mais conflitivo, porque você tem ali diferentes... o mundo ideal é aquele mundo onde, né, as pessoas compartilham, né, elas entendem essa ética de vida. Né? Então, o nosso exercício de convivência, né, eu penso que assim, algumas coisas elas não podem ser toleradas. Né? Existe um limite para a convivência em grupo. Né? Eu posso discordar de você na sua luta, por exemplo. Né? A minha luta pode ser, por exemplo, a luta dentro de um movimento
de feminismo radical, que não é meu caso, mas se fosse, eu tenho a minha bandeira de luta, mas a minha bandeira de luta não se sobrepõe à sua bandeira de luta, né? E para isso eu preciso entender que as lutas dentro do feminismo são muitas. Quando eu ouço, quando eu vejo uma mulher, né, falando feminismo para quê, né? Ou eu sou contra o feminismo, todas nós perdemos, independente da bandeira de luta que a gente tem. Né? E por quê? Porque a gente vai ter uma mulher ali defendendo valores que vêm de uma cultura patriarcal, que vem de uma cultura machista, e que muitas vezes essa cultura que essa mulher defende é uma cultura que ela própria não percebe, porque ela está alienada, mas ela foi humilhada aonde? Ela foi humilhada por uma outra mulher ali, ela foi humilhada por uma mulher dentro do movimento feminista, por exemplo. Então ela se volta contra o movimento, né? Então a gente tem que ter um código ali de ética no sentido de uma melhor convivência, porque tem coisas que não são realmente toleráveis, né? Então o racismo não é tolerado. Né? A homofobia, ela não é tolerada. Então, assim, existem limites para a expressão. Uma das coisas importantes e que a gente precisa fortalecer no nosso movimento é a diferença da liberdade de expressão, e essa a gente deve lutar, né? Da liberdade de agressão. Né? Eu posso não concordar com a sua luta, mas ela é uma luta legítima para o seu grupo, ela é uma bandeira de luta que para vocês ela é legítima, ela pode não ser legítima para mim. Eu vou dar um exemplo, né, para vocês. Outro dia eu vi uma postagem, uma mulher publicou uma foto de uma panela, inclusive uma bela panela, né, e aí a legenda era o seguinte, desculpem as feministas, mas eu adoro uma panela. E né, oi, né? Assim, eu também adoro uma panela. Eu também adoro uma boa panela. Quem não? Quem cozinha e não gosta de uma boa panela? A nossa luta não é essa, né? Aliás, eu não sou contra, né, uma mulher, né? E agora eu vou espivetar um pouquinho, né, já que estamos aqui num grupo de mulheres, né, eu não sou contra uma mulher que é dona de casa, né, eu não luto contra uma mulher que exerce ali os seus trabalhos domésticos, eu luto contra a exploração do trabalho doméstico, são coisas diferentes. Existem mulheres que têm relações boas com seus parceiros, elas fizeram bons acordos ali, ela não vive numa situação de exploração. E é claro que eu continuo, uma das minhas lutas, como eu falei para vocês no começo, né, eu creio que uma das principais questões, mas esse continua sendo a minha luta e a do grupo de mulheres que compartilham comigo desse ponto de vista, da emancipação financeira. Eu acho isso muito importante, né? Mas eu sei que algumas mulheres que não têm emancipação financeira não necessariamente vivem em situações de violência e de opressão. Um problema da generalização é que eu acabo colocando, mesmo uma situação que seja a maioria, porque historicamente a dominação masculina veio pela expropriação do trabalho, da força de trabalho da mulher. Então, uma das formas, né, dessa expropriação e dessa exploração foi o trabalho doméstico não remunerado, né, e uma exploração dessa mão de obra. Agora, eu preciso entender que em 2020, né, existem mulheres que têm bons combinados com seus parceiros. Então eu preciso entender quando essa mulher, ela posta aquela foto da panela, né, e coloca lá, desculpem feministas, né, é porque ela provavelmente, ela se sente excluída dessa luta por direitos iguais,
né? Ela se sente ali ameaçada muitas vezes pelo discurso de alguém que se diz feminista, né? Então a gente precisa ser muito cuidadosa, faz parte da nossa resistência, da gente não humilhar outras mulheres, né? A gente precisa fortalecer, porque uma mulher fortalecida, ela vai começar a ter a possibilidade ali de questionar, de criticar, de começar a entender alguns meandros que na opressão ela só reproduz, né? Então, eu devo ficar atenta se no grupo eu estou aberta para alguém que discorda de mim, né? Porque as pessoas não concordam necessariamente comigo. E claro que eu fico, desculpa a expressão, puta da vida, né? Porque quando eu expresso a minha opinião, eu acho que a minha opinião equivale à verdade, equivale à realidade, mas ela continua sendo um recorte e uma leitura dessa realidade. Com quem? Com as pessoas que eu dialogo, com a minha história de vida, né? Com as trajetórias com quem eu cruzei, né? na minha história, com os livros que eu li, com as pessoas que eu admiro e assim por diante. Então, o contraditório, ele é necessário para o movimento. Lutas diferentes não invalidam o movimento feminista. Exato. O que vai invalidar muitas vezes o nosso movimento é a opressão. E a opressão, ela vem do modelo patriarcal. Então, quando uma mulher, ela oprime outra mulher, ela está reproduzindo um modelo patriarcal, mas com uma outra mulher, mesmo achando que ela está sendo desconstruidona, né? Então, é muito sutil, muitas vezes, a forma como a gente reproduz aí essas violências. Então, resistir é a gente dar, né, é a gente permitir, inclusive, o dissenso, que não é fácil. Não é nada fácil. Não, e é legal, a gente está vendo a construção, a evolução de muita gente que vem acompanhando todo esse processo de grande, global, inclusive, né, de 2 anos para cá, várias minorias, né, as minorias psicológicas se levantando. Semana passada aconteceu uma coisa muito legal. Nós estamos apoiando o grupo de evangélicas que está abraçando a causa feminista. Olha! Elas são mulheres, porque assim, desde as eleições de 2018, a gente vai até se afastando um pouco, criticando muito os evangélicos, né, de uma forma geral, todas as várias linhas, porque a gente viu uma forte adesão ao governo Bolsonaro, né? Só que as pessoas não sabem, mas existe um grande movimento de evangélicos que não aceitam isso, porque eles não entendem todas essas ações, que inclusive são genocidas, como de alguém cristão. Então, só que eles foram abafados por esses maiores. E as mulheres desses grupos específicos, elas estão se mobilizando. E elas criaram um movimento de mulheres evangélicas, e elas estão fazendo questão de falarem, nós somos mulheres evangélicas, para elas poderem atingir as outras evangélicas, porque nós do mundo, nós não conseguimos atingir essas pessoas. E qual é a pauta inicial que elas começaram? Por conta de um vídeo que foi lançado de uma cantora evangélica, ao qual essa cantora, ela pegava e no vídeo ela mostrava o relacionamento dela com o parceiro, abusivo de todas as formas, inclusive físico, deixando o olho roxo, e vamos orar porque resolve tudo. E elas se mobilizaram. E tá assim, o movimento tá lindo. Eu participei do debate delas, da live com advogados da OAB, para ver o que elas podiam fazer, como elas iam se mobilizar. Então, assim, e elas vieram pedir ajuda pra gente, porque nós fomos o primeiro grande movimento feminista que pipocou mesmo para valer aqui no país. E nós, sim, nós estamos ajudando, com muito orgulho. Isso é maravilhoso. Quando a pessoa entende o lugar, o que a gente aprende lá na faculdade, né? Quando ela passa a fazer um movimento de autoconhecimento, ela vai
conhecendo também o seu lugar no espaço, no mundo, na sociedade. E aí ela consegue mudar as coisas. Mas o mais importante, ela vai começando a mudar ela mesma e aquele microcosmo dela, né? O marido, os filhos, depois os vizinhos, os amigos, e ela vai falando, né? E isso é legal de quem está acordando para esses movimentos de uma forma geral e para o movimento feminista, que até há pouco tempo atrás a gente foi feminista a vida inteira, mas a gente nunca... eu não sou feminista. Não. Até porque, social, né, tinha um estigma, né, de você... Você é feminista, então você não gosta de homens, não é? Então são estigmas. E a gente vai comprando esses discursos prontos do patriarcado e a gente vai se escondendo atrás deles, vai ficando com medo de ser quem é. Né? Exatamente. É tão bonito a gente ser quem é, a gente se descobrir quem é, né? É maravilhoso, é maravilhoso. A gente pode, né... eu gosto de responder essas perguntas, né? Porque em mesa, para você ter uma ideia, em mesa de congresso, quando se fala sobre feminismo, quando se fala, tem muita gente que fala assim, eu não sabia que era isso, né? Eu achei que feminismo é quem não gosta de homens, e não no sentido de atração, e não no sentido de orientação sexual, não é isso, não é no sentido de a pessoa ser lésbica, não, ela de não gostar né, de odiar homens, né? Tinha-se essa ideia, e não é essa a questão, né? Nós não odiamos os homens, né? Pelo contrário, nós convivemos, inclusive, né, com muitos deles, às vezes um parceiro, às vezes um filho, um irmão, um pai. Nós vivemos numa sociedade de homens e mulheres, né? E agora, né, os estudos de gênero aí até tem aberto, né, muito mais essas definições de gênero, que eu não vou entrar aqui, mas a questão é que a gente luta contra uma estrutura do patriarcado que oprime, e ela oprime as mulheres e oprime também os homens. Essa é a loucura da história, né? É uma opressão dupla que muitas pessoas não percebem, porque nós somos roubados do orgulho de sermos quem somos, do orgulho da minha história, do orgulho de me sentir bem, da história da minha família, do orgulho da minha trajetória de vida, do orgulho do meu lugar de mundo, do meu lugar de fala. Também há, né, até a gente, nas aulas, né, eu sugeri para vocês, não sei se você se lembra, Lili, aquele The Mask You Live In, né, que algumas já tinham até assistido, os impactos do machismo na vida do homem, né, e desde pequenininhos eles vão sendo ensinados que mulherzinha é uma coisa fraca, né, é o oposto do que ele é. Você é uma mulherzinha, você chora como uma mulherzinha, e geralmente quem vai reproduzir isso são mulheres também, né, defendendo valores de um patriarcado que rouba da gente. A gente reproduz, mas a gente não criou, né? Nós não fomos as criadoras, nós somos as reprodutoras, muitas vezes, de forma alienada, né? E que o sistema, às vezes, é tão perverso que vai culpar as mulheres, vai falar, mas quem é machista é a mulher, não é o homem, a mulher que é machista, né? A mulher, ela pode até ser machista, né? Existem muitas mulheres machistas, infelizmente, ainda, porque quando, né, uma opressão ela é forte o suficiente, o oprimido também a interioriza, né? Ele também a interioriza como verdade. Exato. Então, nós temos aí uma fragilização, né, das mulheres, porque, caramba, nós somos fortes. Nós somos muito fortes. Nós somos muito fortes. E isso não quer dizer que a gente não tenha momentos de fraqueza, tá certo? Uma pessoa forte tem momentos de fraqueza, tem momentos de desespero, tem momentos onde ela precisa de apoio. Uma coisa não exclui a outra. Essa criação da fragilidade feminina, ela vem num âmbito aí de supremacia de um poder, né, de expropriação, de roubo da sua capacidade de vida, de produção.
Então, resistir é a gente questionar esses valores, para que a gente não reproduza achando que é nosso. Sim. Isso. Né? Achando que é... Quando eu vejo uma mulher falar, ai, Deus me livre ser feminista, eu falo, puxa, erramos, né? Erramos aí de alguma forma. E a gente precisa resgatar, porque quanto mais mulheres na luta e quanto mais homens feministas, mais essas estruturas de poder vão sendo questionadas e vão sendo ressignificadas. Se não num nível macro, como você bem colocou, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, as mudanças elas acontecem também nos microsistemas, né? E tem reflexos ali muito grandes. Então, esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, de olhar para mim e de conseguir olhar para o outro, é muito libertador, né? Essa consciência de ser quem se é, né? Ali de reconhecer a sua história, a sua trajetória. Isso é maravilhoso. Sim. É a melhor coisa que tem na vida, né? A gente se autoconhecer, a gente se autorreconhecer. A Ludmila Teixeira é a líder criadora do grupo. Ela botou um recadinho aqui para mim. Termina de contar a história, que eu não terminei. Como é que terminou o desfecho? As evangélicas conseguiram mudar o vídeo da cantora. 24 horas depois, elas entraram com tanta força que... com vídeos didáticos para outras membros de congregação e de outras linhas evangélicas, né, falando que aquilo não está correto, e conseguiram mudar o videoclipe da cantora. E estão progredindo para outras coisas, né? Elas estão... Olha! Isso é maravilhoso! Isso é emancipador. Que uma mulher que é criada dentro da religião, né, vem ali uns dogmas, né? Exato, e com dogmas tão fortes como é o da linha judaico-cristã e os evangélicos em si protestantes, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver esse processo evolutivo que elas estão, né? E é o que eu estava conversando ontem com uma membra do grupo. Elas estão, nós já estamos vindo nesse movimento já há décadas. Elas estão vindo agora, como se fosse assim, metaforicamente, de uma forma bem grotesca, o homem da caverna fazendo o primeiro fogo. Ou a Amy Earhart, que é a primeira aviadora que cruzou o Atlântico, né, com avião, elas estão fazendo isso. É um momento delas, né, se descobrirem, falando, gente, olha só, ser feminista não é ter o braço cabeludo, que se puder também pode ter, não tem problema nenhum, né? Exato. Eu posso ser feminista e ser cristã? Dá para ser isso? Eu posso ser feminista e ser cristã? Sim. Eu posso ser feminista e ser dona de casa? Pode. Sim. E ter um monte de filho, e ser dona de casa, e ter um maridinho? Sim. Pode. Sim. E aqui dentro do grupo mesmo nós temos milhares de evangélicas. Mas essas conseguiram sair da casca primeiro, né? Mas é um caminho legal. É um caminho legal. Mas que bom, isso é maravilhoso, porque romper esses ciclos de violência, eles são fundamentais para que as pessoas vivam bem. Ninguém vive bem numa relação violenta. Ninguém. Nesses filminhos de Hollywood, nível -1000, né? Porque o cinema, ele produz, né? Não só aquele... o primeiro que me veio à cabeça foi aquele filme 50 Tons de Cinza. Vamos Tons de Cinza. É um romance de uma relação abusiva e não pela questão sexual ali presente, tá certo? 2 adultos têm plena liberdade de escolher a forma como sentirão prazer. Mas fora da cama, fora dos jogos sexuais, há uma romantização muito grande daquele perfil de homem dominador, centralizador. Eu lembro de uma cena que a personagem estava no encontro com a mãe dela, né? Ela foi encontrar a mãe, e o rapaz chegou do nada, né, ali,
sem ter combinado nada, e há uma exaltação desse tipo de masculino, assim como agora num filme mais recente que eu não consegui terminar de assistir, apesar do ator ser um fofucho de gato, eu não consegui nem terminar de assistir um filme chamado 365 DNI, que é uma história de um rapaz que sequestra uma mulher, porque ele viu essa mulher quando ele estava à beira da morte, aí ele a sequestra, e esse filme, ele virou, né, uma parente minha, muito jovem, né, 17 anos, falou, nossa, é maravilhoso o filme, porque mostra, 17 anos, então olha a formação desse parceiro, né, desse tipo de homem. Então isso tudo já é uma preparação para uma aceitação de uma relação não boa, né? Porque eu não consegui nem terminar de assistir, apesar do homem ser gato. Precisa ter um chamariz ali, não deu, tão ruim. As pessoas vão romantizando, se apropriando dessas fantasias, e não param para olhar, por exemplo, o sequestrador e o estuprador intra- ou extrafamiliar, sabe? Vão ser homens asquerosos, e mesmo que eles não fossem, mesmo que eles fossem um Apolo em pessoa, exato, doente, sabe? Você está sendo sequestrada para ser violentada. As pessoas não têm noção do que é isso, ser violentada. Romantismo. Exatamente. E a violência psicológica, que é muito mais comum, porque onde há violência física, há violência psicológica, né? A violência psicológica está ali, né, juntinha, tá sim. E a violência psicológica, ela é muito difícil de ser detectada, né? Porque as pessoas, os mecanismos, né? O ciclo de violência, geralmente, ele vai tirando, né, da mulher, ele vai roubando da mulher essa autoconfiança, essa autoimagem positiva, esse gostar de si, né, isso, a sua voz, os seus contatos, né, então começa, às vezes, de uma maneira ali muito sutil, os seus amigos não são seus amigos, né, eles são interessados por isso, por aquilo outro, eles só estão por isso, por aquilo outro, então são formas muito sutis como essa violência psicológica vai se articulando, e você não vai conseguir ninguém melhor, né? Você tem um parceiro que te ama, que te deseja, nenhum homem vai te querer como eu te quero. Então, assim, são mecanismos que vão sendo, né, ali construídos de forma gradual, contínua, ao ponto da própria mulher muitas vezes desacreditar, né, que ela mereça, né, e que ela tenha o direito de viver uma vida boa, né? Então a gente precisa resistir, a gente precisa fortalecer e a gente precisa conscientizar as nossas irmãs, né? A gente precisa fortificar a nossa luta para que a gente sobreviva e sobreviva com qualidade, não só uma sobrevivência, mas uma vida, né, boa, uma vida boa. Então, acho que era isso que eu queria discutir aqui com vocês. Foi muito bom, Andréia. E deu o tempo certinho. Ninguém fez pergunta, não sei, a Ludmila que me lembrou aqui, né, de terminar de contar a história, mas, assim, foi maravilhoso conversar com você, Eba! Conversando. Gente, muito obrigada. A Andréia, eu falei que ela foi minha professora, mas ela foi especificamente em 2 semestres da área de psicologia social. Então, assim, é tudo de bom, gente. Vocês não fazem ideia do que é psicologia social. Tá? E nem somos suspeitas. Eu falei assim, eu tenho que chamar a Andréia, porque assim, uma hora. E aí eu fiquei caçando ela, mas ela estava em aula. Então, assim, por isso, de novo, eu vou reforçar. Quem está ouvindo a gente, até posteriormente, não precisa ser diretamente agora na live, mas quem estiver ouvindo, seja psicóloga, seja assistente social, procurem a gente vai passar a gravar, porque as minhas aulas vão começar à noite, então eu não vou poder estar assessorando, né? E se a Mariana
tiver algum problema, ela também não vai poder. Então, a gente resolve isso. Esse período agora de aula, se você for professora ou estiver ocupada num determinado horário à noite, não tem problema. Procura a gente, pode me procurar no meu perfil pessoal, tá? Procura no Messenger. E aí a gente grava live e aí passa a apresentar todas as segundas. Assim, ninguém tem problema. Eu só posso dia de domingo fazer a live com vocês gravando. Não tem problema. Tô aqui, a gente grava a live domingo, ou num dia de sábado, ou numa manhã, ou numa tarde, numa noite, na hora que vocês precisarem, tá? Andréia, obrigada. Obrigada mesmo. Foi assim, foi super legal te ouvir de novo. Foi legal apresentar o teu conteúdo para as meninas. Tenho certeza que quem ouviu e quem vai ouvir ainda, porque isso aí vai aumentando assim de poucos, às vezes, que estão assistindo ao vivo, chega a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 visualizações. Uau! Às vezes até mais. Então, a galera vai absorvendo, vai aprendendo aos poucos, vai captando o que precisa captar, e a gente vai se mudando e mudando o mundo, mudando todo mundo que está aqui. Um dia a gente vai ter que, de repente, aí, netos, bisnetos, tataranetos, num mundo bem melhor. Querida, assim muito obrigada. seja. É o que a gente espera, né? Se a gente não acreditasse que o ser humano, por pior que seja, ele pode mudar e pode melhorar, a gente não estava na área de saúde mental, né, querida? Verdade, Lili. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, querida. Gente, obrigada pela audiência, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.